Primeiro vídeo de 2024 e hoje, dia 4 de janeiro, a gente tem 2 aniversários para comemorar. E o primeiro deles é desse canal aqui, que completa 3 anos de nascimento, 3 aninhos de vida aí desse canal, que tem mais de 200 mil inscritos, tem mais de 6 milhões de visualizações e eu só tenho a agradecer, gente. Quando eu criei esse projeto lá em 2021, eu criei de uma maneira bem despretensiosa, assim, tudo. E hoje o canal tá enorme, tem muito comentário, tem muita visualização, fico muito feliz. E isso aí só motiva a gente a continuar criando conteúdo para vocês. E o segundo aniversário é desse senhor que vos fala, então me respeita, gente, quarentão agora. Então, no mínimo que você tem que fazer no vídeo de hoje é me mandar parabéns, manda parabéns pro canal. E agora chega de enrolação e bora pro vídeo. E eu tenho certeza que você entrou, no mínimo, curioso com essa capa aqui, falando qual que é a melhor dieta para 2024 e ainda mais para brasileiros, ou melhor, para quem mora no Brasil. E sem enrolação nenhuma, eu já vou te responder essa pergunta aqui com uma pequena lista de alimentos que nós, brasileiros, pessoas que moram no Brasil, são acostumados a comer. Então vamos lá. Ó, pão, bolacha, bolo, tapioca, cuscuz, aquele café bem docinho, um iogurte, um achocolatado, arroz, feijão, macarrão, macaxeira, batata, mandioca, todos esses tubérculos aí, suco ou refrigerante, esfirra, pão de queijo, aquele docinho e quando tá muito saudável lá, a gente come uma fruta. Eu tenho certeza que se você não tem o costume aí de comer todos esses alimentos, pelo menos a grande maioria deles faz parte da sua dieta ali, faz parte, na verdade, da sua rotina alimentar. E não querendo generalizar, mas boa parte dos brasileiros aí acaba consumindo bastante desses produtos, desses alimentos aí. Mas qual que é o problema disso, Rafa? Se você pegar todos esses alimentos que eu citei, o que eles têm em comum? Todos os alimentos são fonte principalmente de carboidrato. Mas Rafa, até o iogurte que você falou? Sim, gente, por quê? Quando a gente fala em iogurte de uma maneira mais popular ali, assim, a gente pensa naquele iogurte de bandejinha, aquele iogurte mais tradicional ali que a gente encontra no supermercado. E esse iogurte, ele tem muito mais carboidrato do que proteína e gordura, porque tem açúcar, tem aquela polpa de frutas, então ele pode ser considerado sim uma fonte de carboidrato. Mas presta atenção, gente, não estou querendo dizer que todos esses alimentos que eu citei são opções ruins de alimentos. Na verdade, tem alguns até que são, mas tem muito alimento bom ali. O que acontece? É que se você come aquilo ali na maior parte do tempo, ou sua alimentação semanal, diária, for 70%, 80% ou 90% desses alimentos, com certeza você está desregrado na questão de nutrientes ali e você está comendo um excesso de carboidrato. E eu tô falando do carboidrato não é para você ter medo desse nutriente, porque ele é um nutriente essencial para o funcionamento do nosso corpo. É como se fosse a gasolina realmente ali, o que gera energia de uma maneira mais fácil. Só que se você tiver uma alimentação baseada nesses alimentos que culturalmente o brasileiro consome muito, você vai ter um excesso de carboidratos e você vai ter um déficit, na verdade uma falta de alimentos ricos em proteína e gordura de qualidade, que também é muito importante. Eu trouxe até um exemplo aqui para vocês entenderem disso que eu estou falando. Vamos pensar naquele pratão de comida ali bem tradicional brasileiro, com 5 colheres de sopa de arroz, 3 colheres de feijão, uma banana e um ovo frito ali ou um ovo mexido. Parece uma alimentação muito saudável, né? Por quê? Tem arroz e feijão que o Rafa já falou que é muito saudável, tem uma fruta ali, uma banana, tem um ovo que é um super alimento e todo mundo sabe disso. Mas esse exemplo que eu citei, ele tem 15 gramas de proteína e mais de 70 gramas de carboidrato. Ou seja, a proporção de nutrientes de uma refeição como essa está muito desequilibrada. Tem praticamente 5 vezes mais carboidrato do que proteína. Isso sem levar em conta que refeições principais como o almoço e janta, a ingestão de proteína ela é muito mais fácil do que, por exemplo, uma ingestão em um café da manhã. Então, se você está errando em uma refeição principal, como o almoço, que foi esse exemplo aqui, você imagina como é que ficaria o seu dia todo ali, a relação de carboidrato
e proteína. Ou seja, a minha sugestão de melhor dieta aí para você seguir, para você ter bons resultados aí em 2024, são dietas low carb, onde a gente diminui essa quantidade de carboidrato aí durante o nosso dia, a nossa semana, e aumenta nutrientes muito importantes como proteína e gordura, sempre de qualidade. Mas Rafa, então como é que eu faço? Eu evito tudo que você falou daquela lista? Na verdade não, gente. Como eu disse, carboidrato é muito importante e a gente precisa consumir ele. Dieta low carb não é dieta sem carboidrato. A única coisa que a gente tem que fazer é equilibrar esses nutrientes. Então eu vou dar um exemplo de uma refeição principal, de um almoço, assim como eu dei de um almoço que é desequilibrado, vou te dar um exemplo de um almoço que é equilibrado nutricionalmente. Se a gente pegar 80 gramas de arroz, 80 gramas de feijão e 100 gramas de filé de frango, a gente vai ter um almoço equilibrado ali, tanto em carboidrato quanto em proteína. E você percebe que mesmo assim você consome mais quantidade de arroz e feijão do que de carne, só que nessa combinação aqui, ele já fica equilibrado nutricionalmente. Rafa, e de onde que vem a gordura? A gordura vem do preparo do arroz, do feijão. Sempre tem um pouquinho de gordura na carne, por mais magra que ela seja, e você pode colocar gorduras boas ali, como um azeite ali, para temperar a sua saladinha ali, para acompanhar esse pratão de comida. Mas então segue essa dica, gente. Começa o seu 2024 controlando mais os carboidratos ali. Não precisa ter medo deles assim, mas equilibra, coloca uma proteína ali, coloca um ovinho no seu café da manhã, diminui um pouco a quantidade do seu arroz e feijão e aumenta um pouco a quantidade da sua carne. Faça refeições mais completas nutricionalmente. E ó, não cai naquela pegadinha de que você está comendo uma esfirra de frango. Por quê? A esfirra de frango tem 100 gramas de massa ali, vinda de uma qualidade, na maior parte das vezes, duvidosa, com 10 gramas, 15 gramas de recheio ali, só tem aquele cheirinho de carne. Lógico, isso é muito menos ruim do que um pão com margarina ali, mas prepare você mesmo ali o seu pão, capricha, coloca um monte de carne moída, ou coloca um frango desfiado ali, uma alface ali no meio, faz um sanduichão que vai ser muito mais saudável e assim você equilibra esses nutrientes. E eu sei que não é fácil a gente controlar, a gente equilibrar, na verdade, esses nutrientes. Então eu resolvi trazer 2 vídeos que tem aqui no canal que ajudam muito vocês a entenderem quais são os alimentos ricos em proteína, quais são os alimentos ricos em carboidrato e quanto de cada desses alimentos a gente tem que consumir. Então eu vou deixar aqui, ó, 30 gramas de proteína, tá? Onde vai ter várias opções, vários alimentos que são a quantidade de vários alimentos, na verdade, com 30 gramas de proteína. E também vou deixar isso aqui, ó, 30 gramas de carboidrato. Então, dessa maneira, você pode pegar um alimento do 30 gramas de proteína, um alimento do 30 gramas de carboidrato e montar uma refeição completa. Dessa maneira, eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil de você ter uma alimentação saudável e, assim, alcançar os seus objetivos. Não esquece do meu like, comenta, manda os parabéns pro canal, manda os parabéns pra mim e até a próxima semana, gente. Tchau, tchau.